Muito boa noite, nossa convidada Mariana Rezende. Boa noite, doutor José Geraldo de Moraes. Boa noite, Túlio. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, doutora Mariana. Vou te chamar de você, tá, Mariana? Claro. Porque chamar de senhora está muito jovem para te chamar de senhora. É uma honra enorme a presença da doutora Mariana, que é uma advogada renomada no nome, no que se refere ao direito à saúde, muito conhecida, já deu várias entrevistas em vários veículos, né, doutora? Então, vai esclarecer uma série de questões relacionadas ao direito à saúde, que é uma demanda muito comum no judiciário, porque, querendo ou não, as pessoas necessitam usufruir desse direito e, por vezes, são tolhidas, né? A doutora Mariana, ela é uma advogada especialista em direito à saúde, atuante na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e também com doenças raras. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa, doutora, falando um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho do seu trabalho, quais que são as principais demandas que você trabalha. Boa noite, eu queria agradecer o convite. Me sinto muito honrada de poder fazer parte e poder trazer informação para as pessoas, que eu sempre falo nas minhas palestras, nas entrevistas que eu dou, que eu acho que a informação é tudo. Né? De 100 pessoas que ouvem uma notícia dessa, 50, 80 já conseguem solucionar a questão dela. Bom, como você mesmo disse, eu estou especializando também agora na área do direito médico e sou especialista em defesa dos direitos das pessoas com deficiência e direito à saúde. Nós temos, inclusive, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Doenças Raras, da OAB Barreiro, em que eu sou presidente. E temos também da Pessoa com Deficiência, em que eu sou membro, tanto no Barreiro quanto a OAB Central. Então, eu faço esse trabalho já tem mais ou menos cerca de uns 5 anos que eu trabalho com as questões da saúde e resolvi me especializar apenas mesmo nessa área, porque é uma área, tem um leque muito grande, as pessoas são muito necessitadas realmente, e como eu disse, a informação é tudo. Então, por isso que eu me especializei nessa área e a gente procura fazer eventos, dar entrevista, palestras em faculdades e em outros locais que tenham interesse para divulgar realmente o direito das pessoas, tanto com deficiência quanto o direito à saúde no geral. A saúde nós sabemos que é um direito fundamental, né, de todo cidadão brasileiro. É um direito em que o Estado tem por obrigação protegê-lo, né, tutelá-lo. Mas só que, por vezes, nós observamos, e mesmo porque por questão fiscal do país, essa questão delicada não só do país, mas do Estado, União e municípios, tendo em vista que as três entidades são mútuas na questão da responsabilidade. E o que a gente observa é que não só no setor público, no SUS, no caso, mas também no setor privado existe uma série de problemas a serem resolvidos, né, doutora? Nós vamos começar a nossa conversa justamente por esse setor privado. Pode existir, isso é uma pergunta que foi muito recorrente durante a semana, pode existir, por exemplo, um plano de saúde, por exemplo, contratado, interromper o tratamento ou mesmo extinguir o contrato de plano de saúde por causa que o paciente ou a pessoa que contratou esse plano adquiriu uma patologia, uma doença grave, de difícil tratamento, de tratamento custoso. É possível que isso aconteça? Não, de forma alguma. O paciente, ele contrata o plano de saúde. Assim que ele contrata, geralmente todos os pacientes, eles passam mesmo por uma série de exames, né? Uns quesitos que tem que passar. Não é? Para admissão do plano de saúde. Então, se você não tinha nada, né, ou se você relatou que tinha e mesmo assim conseguiu a contratação do plano de saúde, quando você necessita, como por exemplo uma pessoa que adquire, por exemplo, um câncer e precisa de um tratamento, o plano de saúde não pode vir negar o tratamento. Afinal de contas, você tem o plano de saúde, então você tem direito ao acesso àquele serviço do plano de saúde. Tem o julgado do STJ que fala que o plano de saúde ele pode limitar a doença que ele trata, mas ele não pode limitar o tratamento recomendado. Então, se quando você for contratar um plano, o plano virar para você e falar assim, a gente não faz plano para pessoa com esclerose múltipla, por exemplo. É uma coisa. E mesmo assim, ainda há discussões nesse sentido, porque pode ser considerado discriminação, né? Agora, você tem a esclerose múltipla, precisa de um tratamento, o médico te passa um relatório e o plano de saúde vem negar, falando que não dá cobertura para esse tipo de tratamento, isso não existe.
né? A pessoa ela tem aquele plano, inclusive é um plano de saúde, ele deve tratar a sua saúde. Então, desde que você tenha um relatório médico, uma recomendação médica, falando da urgência, da emergência, da necessidade, e que você não pode esperar, então o paciente ele deve ter cobertura sim pelo plano de saúde. Existe uma demanda muito grande, eu observo muito isso, eu já tive casos desses no escritório, de internações serem recusadas, de algum tipo de exame médico ser recusado. Mas se essa internação e esse exame, por exemplo, for ofertado no contrato, no momento da contratação, é impossível a negativa, né? Não há essa possibilidade. Não há possibilidade deles negarem uma internação ou um tratamento. Isso não pode acontecer. Né? A pessoa, inclusive, ela pode procurar a ANS. A ANS é uma agência, é uma autarquia, né? E é uma agência reguladora. Né? Porque o plano de saúde, apesar de prestar um serviço público, ela é uma instituição privada. Então, ela tem um órgão, uma autarquia que estabelece regras, né, para o plano de saúde. Então, a pessoa, o cidadão que se sente ameaçado ou que se sente discriminado ou até prejudicado mesmo por um ato do plano de saúde, ela pode ligar na ANS, é só entrar no Google, digitar ANS, o telefone, se eu não me engano, é 0800, e fazer uma denúncia. Olha, eu tenho tal doença, estou com relatório médico em mão, solicitei tal serviço para o plano de saúde, e o plano de saúde me negou. Só que a ANS, como eu disse anteriormente, ela tem regras, ela tem portarias que trazem essas regras do plano de saúde. Então, às vezes, em algumas situações, há tratamentos em que a ANS realmente ela não coloca como obrigatório o fornecimento do plano de saúde. Então, o paciente ele se sente um pouco desamparado. E é aí que entra a justiça. Né? Porque o judiciário já tem reconhecido, como eu te disse, conforme o STJ, desde que haja recomendação médica, o plano de saúde não pode vir falar se aquele tratamento é bom, se ele é ruim, se ele vai ser eficiente, se ele não vai. Né? Desde que haja uma recomendação médica, o plano de saúde tem que cobrir. Então, o primeiro passo do paciente é ligar na ANS, fazer uma denúncia, e mesmo que não resolvam, mesmo se eles entrarem em contato com o plano de saúde, mesmo assim não resolver, entra com uma ação na justiça, munidos sempre do relatório médico. Eu brinco com os meus clientes que eles me ligam, nossa, mas será que eu peço tal tratamento? Eu não sei, né? Eu sou advogada, eu recomendo você procurar seu médico. Quem manda na nossa ação é o médico, né? Então, o médico, ele que tem o seu diagnóstico, ele que vai estabelecer qual tratamento é eficaz para a sua doença. Sim, ótimo. Em relação, por exemplo, a aumentos abusivos da prestação do plano de saúde. Há possibilidade, por exemplo, de detectar, identificar esse aumento abusivo, principalmente na mudança de faixa etária, se existe esse tipo de abusividade, né? Como combater, quais são as instituições que podem ser acionadas também, se isso é possível ser revertido perante o judiciário, isso tudo é possível ser feito? Olha, antigamente tínhamos muitas ações para reajuste de plano de saúde. Mas teve um julgado também do STJ falando que aquele aumento aos 60 anos de idade, 59 anos de idade, não era abusivo, desde que respeitasse a regra da ANS. Então, esses dias mesmo eu atendi uma cliente com essa demanda e a gente entrou no site da ANS, e até mesmo os próprios planos de saúde colocam isso no site deles, mas no site da ANS tem uma tabela falando qual o valor pode ser considerado discriminatório ou não. Então, o próprio paciente ele pode entrar no site da ANS, ele mesmo pode fazer o cálculo para ver se considera abusivo ou não. Mas foi o que eu disse, nem sempre a regra da ANS é levada em consideração pelo judiciário, né? Dessa vez, inclusive, tiveram diversas ações, né? Tanto que foi parar no STJ por repercussão geral, e eles julgaram de que o aumento não era abusivo. Então, assim, depende de cada caso. Esses aumentos de 59, 60 anos, diz que não era abusivo desde que, de acordo com a regra da ANS. Então, a dica é, entre no site da ANS, verifique essa tabela, faça o cálculo. Se vê que o valor está dando acima do estabelecido pela ANS, acredito que tenha grandes chances de ganhar, sim. Mas abaixo disso eu já não posso dar tanta garantia, porque já teve um julgado do STJ e a gente sabe que o judiciário ele vai seguir o que o STJ decidiu. Com certeza. No caso, por exemplo, de uma pessoa que ela é empregada, tem um plano de saúde corporativo,
E ela tem uma série de atendimentos, de tipos de exames diferentes, né, de internações, de ambulatorial ou leito, o que for. Quando ela se aposenta, é oferecida a ela continuidade desse plano. Inclusive, ela até paga muito mais caro que o que era descontado anteriormente. Mas só que ela perde uma série de atendimentos, tipos de exames, ou só atende o ambulatorial. Isso é possível e isso é permitido pela justiça, essa diferenciação de tratamento entre a pessoa que está na ativa e a pessoa que se aposenta, quando ela opta a permanecer com o mesmo tipo de plano de saúde? Olha, de fato, a pessoa, quando ela não só se aposenta, mas até mesmo empregados, que às vezes são desligados da empresa, eles têm essa opção de entrar em contato com o RH da empresa e pedir a continuidade do plano. Por que o valor aumenta? Porque antes a empresa arcava com uma parte, né? E depois a pessoa tem que arcar com o valor integral do plano de saúde. Então, primeiramente, tem que estabelecer o seguinte: após ser demitido da empresa, ela tem um prazo de 30 dias para pedir essa continuação com o plano de saúde, porque senão o plano de saúde é desligado. Depois que ela continua com o plano de saúde, ela tem que fazer a migração do plano de saúde da empresa para o plano de saúde privado. Quando a pessoa é desligada da empresa, ela não pode ficar com o plano de saúde para sempre, né? Ela tem que fazer essa portabilidade que a gente chama. Qual que é a importância da portabilidade que às vezes as pessoas não entendem? É a carência, né? Porque às vezes você já está na empresa há 10 anos e aí você resolve sair da empresa. Tem que ser demissão sem justa causa. Se for com justa causa, a pessoa não tem essa possibilidade. E aí ela resolve sair da empresa e quer continuar com o plano. Então, se ela contratar um plano novo, ela vai ter que cumprir toda aquela carência de novo. Se ela pede a portabilidade, ela não tem que cumprir essa carência. Apesar dela contratar um plano novo, vai ser como se o contrato antigo dela começasse a ser vigente no contrato novo. Então, ela não tem que cumprir essa portabilidade. E, de fato, quando tem essa portabilidade, ou até mesmo quando a pessoa continua com o plano, o ideal é que a pessoa continue com os mesmos serviços que ela estava tendo, né? Porque se ela estava tendo um tipo de serviço e continuou pagando o plano no valor integral, inclusive, não entendo por que o plano está cortando, então, esses serviços. E aí, mais uma vez, eu recomendo a recorrer na ANS para verificar o que está acontecendo. Porque acontece muito o seguinte: a pessoa, às vezes, te passa um caso, depois que você vai analisar, pode não ser muito bem aquilo, né? Às vezes a interpretação pode ser diferenciada. Às vezes a pessoa mas eu estou pagando o mesmo plano, o mesmo valor que eu pagava e o meu serviço diminuiu. Então, é claro, porque antes a empresa te ajudava a pagar. Hoje ela não te ajuda mais. Se você continua pagando o mesmo serviço, é porque seu plano ele baixou de nível, né? Então, isso tudo é importante ser estudado. E vendo realmente que o seu direito está sendo infringido, liga na ANS, faz uma denúncia, faz uma reclamação. A ANS ela é obrigada a entrar em contato com o plano. Então, ela manda o comunicado para o plano se manifestar. Igual na justiça mesmo, só que é um processo administrativo. E aí o plano se manifesta. Se de tudo verificar que o plano não foi injusto, aí a pessoa pode procurar um advogado para poder conversar e, às vezes, o advogado explicar para ela o que aconteceu. Então, essa é uma dica importantíssima, essa questão de sempre acionar a ANS, no sentido de denunciar, de esclarecer, não é? As pessoas, infelizmente, não deveria ser assim. Eu acredito que o Estado brasileiro deveria amparar todos com a qualidade que todos merecem, mas só que infelizmente não é essa a realidade e as pessoas são obrigadas a buscar o plano de saúde privado. Mas é importante esclarecer também o seguinte: a ANS é uma agência reguladora dos planos e ela tem as regras dela. Mas muitas vezes a regra da ANS também não é seguida pelo plano com clareza. Como, por exemplo, vou dar um exemplo de casos que eu tenho muito no meu escritório. Crianças com deficiência, por exemplo. Elas têm que ter um tratamento, uma terapia multidisciplinar por um tempo determinado, por um tempo indeterminado, na verdade, e às vezes são várias sessões, por semana, por mês, o que extrapola o valor estabelecido pela ANS. A ANS fala que o plano de saúde, por exemplo, deve fornecer uma fisioterapia 40 sessões anuais. E a gente sabe muito bem que uma pessoa com deficiência ou uma criança com deficiência, 40 sessões não é nada, né? Ainda mais que às vezes é por tempo indeterminado. Uma criança de 2, 3 anos tem que fazer por muitos anos para poder conseguir o desenvolvimento dela. E aí a pessoa liga na ANS, a ANS vai falar assim: não, mas o plano te forneceu aquilo que está na regra.
E aí é o que eu te falo. Apesar de estar na regra da ANS, o judiciário já tem entendido que isso não deve ser a regra final. Porque um tipo de limitação dessa fere o Código de Defesa do Consumidor, fere o Estatuto da Pessoa com Deficiência, fere o Estatuto do Idoso, fere também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é importante a gente sempre estabelecer isso. Nem sempre o que o pessoal da ANS falar vai ser a regra final, porque quem decide é o juiz. Então, se a pessoa ligar na ANS, fizer a denúncia e realmente não resolver, sempre recomendo procurar o judiciário, um profissional, pelo menos, para tentar solucionar essa questão, porque às vezes na verdade, a regra da ANS fala que o limite mínimo são 40 sessões. E aí o plano de saúde vem e fala, então eu só forneço 40 sessões. E é o mínimo. E aí fica aquela briga entre a ANS e o plano de saúde que não resolve e a pessoa só consegue mesmo resolver na justiça. Sim, uma das funções desse programa é justamente mostrar a importância do profissional do direito, em todas as áreas. Não é? Então, essa dica é muito importante, porque muitas vezes as pessoas elas ligam lá para a ANS e ficam satisfeitas com a resposta. E, na verdade, não é bem assim. Se elas se sentirem realmente prejudicadas no seu direito, elas devem procurar, sim, o profissional do direito, não é assim? E demandar junto ao judiciário. Eu tive um caso aqui em Birité, por exemplo, que teve uma decisão até bem bacana no GESP, no Juizado Especial, que o senhor queria manter o mesmo valor do plano de saúde que ele pagava enquanto funcionário, que era aquela questão da divisão com a empresa. E a juíza concedeu, proveu esse pedido e determinou que o plano de saúde reduzisse o valor da mensalidade, mesmo após a aposentadoria dele. E isso já se passou aí 2, 3 anos e até hoje ela não fez isso. O plano de saúde ainda não fez. E a juíza já estabeleceu até a multa diária para o plano de saúde respeitar. Entraram com recurso, inominado, tudo bem, perderam também, interessante, né? Teve uma decisão dessa na junta recursal e eles foram totalmente na contramão do entendimento. O plano de saúde, eles costumam recorrer e não cumprem a liminar até sair a decisão do recurso. Isso é um absurdo. Eu tenho muitas demandas também de medicamento de alto custo contra planos de saúde. E a regra da ANS fala que planos de saúde não são obrigados a fornecer medicamentos. Então, a pessoa, quando ela pede um medicamento para o plano de saúde, no caso de medicamento, por exemplo, eu já nem falo para ligar na ANS, porque a ANS vai falar, não, o plano de saúde agiu certo, ele não é obrigado. Mas se ela entrar no judiciário, ela vai ver que está concedendo. E, às vezes, a gente ganha liminar, e depois que a gente ganha liminar, o juiz estabelece um prazo de 15 dias, né, para o plano de saúde fornecer o medicamento. E é exatamente o prazo que eles têm para poder entrar com recurso. Então, só depois de perder o recurso é que eles ligam para o paciente e começam a fornecer o medicamento. Eles têm feito isso mesmo com bastante frequência. Bom, esse é um ponto muito interessante. Nós sabemos que algumas doenças graves, doenças raras, algumas síndromes, por exemplo, necessitam de um tratamento muito oneroso, muito caro. A maioria das pessoas não tem dinheiro para comprar esse medicamento. Tanto na esfera pública quanto na esfera particular, é interessante realmente ajuizar uma ação, não é? O que acontece? O SUS, ele tem uma lista que a gente chama Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas. Ele é editado pelo Ministério da Saúde. E todas as doenças, ou a maioria delas, né, que a gente sabe que doenças raras, por exemplo, já é um pouco mais complicado, eles não costumam ter protocolo. Então, a maioria das doenças tem esse protocolo clínico de diretrizes terapêuticas. Então, esse protocolo vai vir trazendo todas as diretrizes do tratamento do paciente. Inclusive, nós, advogados, se lermos, a gente não entende nada, porque é muita questão médica. Mas lá embaixo vai vir escrito assim, fármacos. E aí tem os fármacos liberados. A qualquer pessoa tem acesso disso. Eu tenho muitos pacientes, muitos clientes com doença de Crohn, retocolite ulcerativa, esclerose múltipla, autismo. Até que autismo sai fora um pouco disso, porque eles não costumam tomar medicamentos de alto custo. Mas essas outras doenças crônicas, até câncer, que são muitos clientes da demanda que me procuram, é só digitar no Google PCDT Oncologia, já vai aparecer. Só que o que acontece? Esse protocolo, muitas vezes, ele é desatualizado. Né? Tem protocolos que são de 2000, de 1998. Né? E a gente sabe que a farmácia, né, a indústria farmacêutica, ela está sempre em estudo. Então, assim, a pessoa, às vezes, já tomou 1, 2, 3, 4, 10 medicamentos que constam no PCDT e aquilo não resolveu para a saúde dela. E aí o médico acaba recomendando um medicamento novo no mercado.
E as pessoas têm muito preconceito com isso, principalmente os juízes, porque eles pensam assim, mas se tem um medicamento fornecido pelo SUS, por que a pessoa está querendo medicamento fora? Ela não é melhor do que ninguém. Só que foi o que eu expliquei. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma cliente minha que está grávida. E o médico falou com ela, você não pode tomar, e ela tem esclerose múltipla. E ele falou com ela, você não pode tomar nenhum desses medicamentos do protocolo. Eu vou te receitar um outro, que é um medicamento que também vai resolver para você continuar com a sua gravidez. Então, como que a pessoa faz? Ela tem que judicializar, ela não consegue receber pelo SUS. Quando tem um medicamento no protocolo, ela se dirige à farmácia de todos, que fica na Avenida do Contorno, munida da receita, relatório, documento, e consegue pegar o medicamento sem problema nenhum. Agora, quando o medicamento dela não está no protocolo, ela pode chorar na farmácia que eles não vão fornecer. Eles vão fornecer uma negativa, um documento falando que ela não tem direito. E aí ela deve procurar um advogado. Ela tem duas opções. Ou ela entra contra o plano de saúde. Se ela não tiver plano de saúde, ela pode entrar contra o SUS. Eu tenho muitas demandas também contra o SUS, porque nem todo mundo tem plano de saúde. E às vezes a pessoa ela tem que entrar mesmo contra a União ou contra o Estado, ou até mesmo o município, como você disse anteriormente, eles têm competência comum. Solidários, né? Sim, para poder conseguir o acesso ao medicamento dela. Assim. Por exemplo, tem medicamentos que estão no protocolo, mas as pessoas não conseguem, de forma alguma, pelo custo alto. Eu já vi decisões, em primeira instância, isso normalmente é reformado, aquela questão da coletividade e do individual. Então, se você judicializa a questão da saúde e consegue uma liminar, por exemplo, de um medicamento de alto custo, a defesa tanto do Estado, como do município, como União, já vi várias, está sempre naquela questão de que se eu vou privilegiar uma pessoa, é em detrimento à coletividade. E isso foge dos princípios do setor público, por exemplo, né? Mas mesmo assim as pessoas devem buscar essa judicialização, não devem? Não, nós já ouvimos muitos absurdos nessas palestras, esses eventos que a gente vai, a gente realmente escuta. Eu nunca me esqueci de um dia que eu estava com uma paciente que tinha uma doença rara que chama HPN. A doença dela não tem protocolo. E ela tomava um dos medicamentos mais caros do mundo, que é o Soliris. O medicamento ficou muito famoso na época, parece que tinha... Teve uma investigação por trás disso, mas ela não. Ela realmente era uma paciente que precisava desse medicamento. Inclusive, não fui eu que judicializei para ela, foi outra advogada, eu nem conhecia ela quando ela judicializou. Nós estávamos num evento e um juiz falou que ele indefere, porque ele não pode, como que eu digo, colocar a vida dela na frente dos outros, porque a União não tem capacidade financeira de arcar com um custo tão alto de pacientes com doenças raras e que muitas vezes as pessoas optam por isso para tentar prolongar a vida. Nossa, isso é um absurdo, porque total. Essa pessoa que estava do meu lado, ela era paciente, ativista, né, na área, ela tentava procurar um número maior, a doença dela é raríssima, e ela tentava procurar pacientes no Brasil inteiro para tentar uma conexão, para ver se eles precisavam de alguma coisa, porque ela tinha muito conhecimento, né, ela trabalhava, na verdade ela fazia um trabalho voluntário com isso. E ela ficou muito arrasada, sabe? E a doença, é interessante entender que essas pessoas que têm doenças raras, doenças crônicas, elas não estão tomando medicamento como forma de prolongar a vida delas, no sentido, tipo assim, eu vou tomar esse remédio caro para eu viver só mais 3 meses. Não, ela precisa daquele medicamento para viver. Então, existem pessoas que tomam medicamentos, eu tenho pacientes que eu já judicializei, tem anos. Eles tomando o medicamento corretamente, se eles chegarem aqui na sua frente agora, você não sabe que ele tem uma doença crônica, você não sabe que ele tem uma doença rara, porque os pacientes vivem bem. Esse caso de doença rara, o nome dela era Margarete, ela entrou na justiça, conseguiu eliminar, só que com essa crise que o nosso país está passando, ela parou de receber a medicação dela. E aí a advogada dela tentou entrar com bloqueio judicial, tentou aplicação de multa, mas contra a União é muito complicado. Ela ficou 6 meses sem medicamento. E aí ela veio a óbito. Então ela veio a óbito por causa da falta de medicação. Que a medicação mantinha ela viva. E ela fazia tudo que você imaginar. Ela pegava ônibus, ela ia no hospital,
capital, ela morava longe, então ela pegava metrô e ela participava dos eventos com a gente. É uma pessoa super ativa. Mas sem o medicamento é igual, por exemplo, a pessoa que tem diabetes, né? Sem a insulina, ela não fica bem, ela não consegue viver. Então é da mesma forma. A diferença é que as doenças raras, os medicamentos, eles têm um custo mais elevado, porque são poucas farmácias, ou às vezes uma só, né, que faz o medicamento. Então, realmente, são medicamentos mais caros. Mas, como você me perguntou, não acho que as pessoas têm que ter medo ou vergonha de judicializar por causa dessas alegações absurdas que a gente escuta, né? Porque foi o que eu disse. Não é um paciente que está em estado terminal e está querendo prolongar a vida. É um paciente que simplesmente quer ter uma qualidade de vida e viver e trabalhar como qualquer outro cidadão. Eu acredito que existam doenças tão raras ou tão difícil de tratamento que talvez tenha medicação que não está nem registrada no Ministério de Saúde aqui no Brasil, né? Será que esses medicamentos que nem registro tem aqui no Brasil, será que é possível, mesmo com a judicialização, é possível esse medicamento? Então, está tendo um julgamento no STJ, todos estão tendo julgamento. Desculpa, no STF agora, os outros foi do STJ. Que está julgando exatamente isso, já tem até uns anos já, ainda não saiu, mas os ministros eles estão bem inclinados a medicamentos não aprovados pela Anvisa, que o SUS não tem obrigação de fornecer, e medicamentos aprovados pela Anvisa, mas que não estão na lista do SUS, o SUS é obrigado a fornecer judicialmente. Mas, tudo tem um mas, eles estabeleceram regras. Medicamentos não aprovados pela Anvisa, o SUS não é obrigado a fornecer, mas se o medicamento já for aprovado em outros países, às vezes na Europa, às vezes nos Estados Unidos, né? Se já forem aprovados lá. E se o paciente já tiver tentado outras alternativas aprovadas pela Anvisa e não tiver tido resultado, então o juiz ele pode conceder, né? Porque existem, eu já tive muitas demandas de medicamentos que não são aprovados pela Anvisa, mas que são aprovados nos Estados Unidos ou são aprovados na Europa. Isso você acha no Google facilmente. Pega no Google, junta na ação judicial. E a outra regra, né, que eles pedem é se o paciente tiver feito uso de outros medicamentos aprovados, que também é fácil conseguir, é só pedir um médico, um laudo, né, falando que o paciente já fez uso do medicamento A, B, C, que não resolveram, que só resta esse medicamento. E claro, laudo, exames, tudo que pode ajudar a comprovar. Então, apesar do STF estar inclinado a definir o julgamento nesse sentido, há condições, sim, do paciente conseguir medicamento, mesmo quando não aprovado pela Anvisa. No caso de tratamento, por exemplo, vamos imaginar aqui um paciente que precisa fazer um tratamento com células-tronco. Não existe ainda uma regulação própria para tratamento de células-tronco no Brasil ainda, não é? E ele necessita, e não existe outra possibilidade, ele só pode fazer isso em algum país da Ásia, algum país da Europa. Será que ele consegue o financiamento desse tratamento, dessa viagem, desse custo por meio da justiça? Olha, já vi pacientes conseguirem sim. Inclusive, eu estou com um caso de um paciente com doença rara que ele está me procurando para poder judicializar contra o plano de saúde que está negando o tratamento dele. Só que, antes dele me procurar, ele já tinha entrado pela Defensoria Pública mesmo, com uma ação contra a União, para conseguir custear um tratamento dele nos Estados Unidos, que ele precisa desse tratamento. É todo um acompanhamento e um insumo que a gente chama, que é como se fosse um leite, é um alimento que ele precisa, porque ele tem uma doença raríssima e que gera uma alergia nele, se ele consumir certas substâncias do nosso alimento comum. Então, ele acaba tendo que tomar esse insumo para conseguir se desenvolver, que senão a criança pode ficar até desnutrida. E esse insumo, ele só tem nos Estados Unidos. Então, o pai viaja para os Estados Unidos diversas vezes ao ano apenas para buscar esse leite, porque se ele mandar por correio, alguma coisa assim, diz que a tributação é muito alta. Então, ele conseguiu que a União pagasse aquilo que ele já gastou e que comece a pagar o tratamento daqui para frente, porque a criança não tem culpa dela ter uma doença rara e precisar de um tratamento que não existe no Brasil. Então, ela conseguiu. Então, eu acredito que para esses tipos de demandas não há uma resposta exata, né? Porque doenças raras ainda, agora que está começando a ter mais visibilidade, de uns anos para cá. Então, doenças raras, ou até mesmo uma doença que não é rara, mas que é um tratamento raro, vamos dizer assim, ainda não há definições exatas
Então, eu acredito que o paciente, mediante laudo médico, ele pode tentar pela justiça, sim. Sim. Outras questões, por exemplo, câncer, né? O câncer de mama, por exemplo. O Estado, ou a União, o SUS em geral, ele é obrigado a fazer reconstrução da mama, no caso, por exemplo, da retirada da mama da mulher. Ele é obrigado a fazer essa reconstrução imediata? Sim, tanto o SUS quanto o plano de saúde. Esses dias eu postei algo nesse sentido também sobre pessoa que faz bariátrica, que é mais ou menos a mesma coisa. Né? A pessoa ela faz uma cirurgia bariátrica, emagrece muitos quilos e acaba sobrando umas peles na pessoa. E isso, segundo os médicos, trazem não só um desconforto psicológico, mas inclusive para a própria saúde, porque pode gerar escaras, pode gerar ferimentos. Então, tanto a questão da reconstrução mamária quanto a reconstrução do corpo da pessoa que fez uma bariátrica, ela tem o direito, sim, não só pelo SUS, mas também pelos planos de saúde de haver essa reconstrução. Porque uma coisa é você colocar uma prótese por conta estética. Realmente você não tem direito. Agora, você passou por um câncer, por um tratamento, você necessita colocar novamente o seio, então tem que ser por meio de uma prótese. Então, o plano de saúde não pode negar em hipótese alguma. Eu já tive casos de negativa de bariátrica por conta do IMC do paciente. Né? Os planos de saúde alegam que o paciente, para ter direito à bariátrica, ele tem que ter o IMC-X. E essa paciente minha, essa cliente minha, ela estava com o IMC bem mais baixo do que o plano de saúde manda. E o plano de saúde negou, né? Porque foi o que eu disse, o plano de saúde ele vai de acordo com as regras. Ele não quer saber se o paciente tem 20 laudos, eles negam. E essa paciente tinha quase 20 laudos. Ela tinha laudo da fisioterapia, da ginecologia, do psiquiatra, do psicólogo. Ela tinha uns 15 laudos. E todos alegavam que ela não podia esperar, né? Que aquilo já estava causando efeitos colaterais na saúde dela e que se ela esperasse o IMC dela chegar naquilo que o plano pediu, ela ia a óbito antes, né? Ou então ia ter consequências muito mais graves. E mesmo assim, o plano de saúde negou. Ela entrou em contato, insistiu, o plano de saúde negou. A gente judicializou. Numa segunda, na sexta o plano já estava ligando, ela já fez a cirurgia. Hoje ela me liga, eu tô com a ação dela ainda, óbvio, que uma ação dessa dura anos. Hoje ela me liga, ela já está ótima, já está fazendo atividade física, já voltou a fazer as coisas dela tudo normalmente. Ela nem quer saber da ação mais, de tão tranquila que ela já está. Já resolveu o problema. Porque resolveu a questão dela, que era urgente. É o que eu falo com o pessoal. Gente, consegue laudo médico. Eu não tenho poder para poder definir nada. Agora, ao meu ver, é um absurdo os planos de saúde, mesmo diante de 15 laudos médicos, negarem uma demanda de um paciente por causa de uma regra. Né? E eles não veem o quanto isso prejudica, porque eles gastariam muito menos se eles tivessem deferido o pedido do autor muito antes do que com o autor tendo que judicializar. Existem casos assim, bem peculiares, eu já até tive isso no escritório, que é a questão do transexual. A questão da cirurgia de readequação de gênero. E foi judicializado, né, para fazer essa cirurgia. E o máximo que nós conseguimos foi que ele fosse inserido, ela fosse inserida na lista do SUS da data que foi ajuizada a ação. Porque demorou mais ou menos uns 3 a 4 anos essa ação, sabe? Isso é recorrente? Isso acontece assim, de forma recorrente no seu dia a dia de trabalho? Olha, no meu dia a dia não acontece esse tipo de caso especificamente. Acontece diversos outros casos relacionados à cirurgia, sim, pelo SUS. Né? Porque às vezes a pessoa procura o SUS e não consegue marcar a cirurgia dela de jeito nenhum. Então, é igual a gente estava conversando anteriormente aqui. Se o paciente ele procura um hospital, ele precisa de uma cirurgia, a cirurgia não está sendo marcada, ou o SUS não dá retorno, ou é daqui a anos-luz, né, para conseguir fazer aquela cirurgia, o paciente ele pode judicializar sim. Né? Nessa questão mesmo, ela pode procurar um advogado, como te procurou, para conseguir sim a marcação da cirurgia dela. Isso não tem problema algum. Eu citei esse exemplo porque uma das negativas de fornecer essa operação, esse procedimento cirúrgico, era que a paciente não corria nenhum risco de vida. Mas o sofrimento mental dela era tão absurdo,
por causa dessa situação, que ela tentou suicídio 3 vezes. Então, infelizmente, existe uma má interpretação da urgência de determinados tipos de casos, né? Isso também em relação à questão dos tratamentos também, não é? Outro caso também que eu já tive também, que era uma senhora que precisava de uma medicação muito cara para tratamento de câncer. E nós tivemos vários e vários laudos dizendo que se ela não usufruísse dessa medicação, ela iria a óbito. Inclusive, o próprio perito da Justiça Federal deixou muito claro no seu laudo de que ela iria a óbito. E nós conseguimos uma liminar, o juiz deu um prazo de 15 dias, só que nós só conseguimos o primeiro fornecimento 76 dias depois. E eu na época gostei muito do despacho do juiz, que o juiz meio que puxou a orelha da União, no sentido de dizer que é recorrente esse desrespeito às liminares, não é? E que a partir daquele momento, talvez, iria até responsabilizar os gestores. Até por uma questão, no meu entender, se a gente for olhar o princípio da legalidade, até improbidade administrativa isso, não é? E ela conseguiu durante um determinado momento, mas aí foi cortado, e nós fizemos vários pedidos, e ela acabou vindo a óbito também. Isso é muito recorrente mesmo. Eu tenho muitos casos também de pacientes, não só com câncer, mas outras doenças que o medicamento é de alto custo e que ninguém está recebendo. Ninguém está recebendo. Então, o que eu tenho feito? Pedido bloqueio judicial. Sabe? Sim. Eu peço sempre o bloqueio judicial para conseguir. Hoje mesmo, um cliente me mandou a prestação de contas, né? Porque o judiciário pede para poder prestar contas daquele medicamento, né? Então, eu consigo bloqueio, às vezes, de R$25 mil, ou 40, já consegui bloqueio de R$80 mil, que o paciente estava internado, ele não pôde ir buscar o alvará. Então, eu depositei R$80 mil na minha conta, eu que comprei o medicamento para o paciente, porque geralmente quem faz tudo isso é o paciente. É o paciente. Mas quando o paciente está mal, né, ou às vezes a família, tem muita gente que é do interior, a família não tem muita instrução para poder fazer esse tipo de... São muitas regras, né? Nosso judiciário tem muitas regrinhas. Então, eu mesma resolvo. Então, é importante sempre pedir o bloqueio judicial. E com relação ao seu questionamento anterior, sobre ela, o sofrimento dela, ou às vezes, vamos dizer, entre aspas, a doença não ser visível, né, que no caso dela não era uma doença, mas a gente sofre muito com isso, de às vezes a pessoa ter uma doença ou um sofrimento, que era no caso dela, e não ser visível, né? Eles simplesmente alegam assim, não, mas ela não está sofrendo. Né? Se ela não está sofrendo, se ela não tem uma deficiência, se ela não tem uma doença, então ela não precisa de tratamento. E a gente passa muito isso com crianças, né? Ou até mesmo com adultos que têm doenças que não são visíveis. E às vezes o perito analisa, não, mas esse paciente está ótimo. Ele está ótimo porque ele está recebendo o medicamento que eu ganhei a liminar, por isso que ele está ótimo. Deixa ele justamente sem o medicamento. É o caso dessa cliente sua, né? Às vezes ela tá bem na frente do perito, mas ninguém sabe o que acontece dentro da casa dela. Então, como, infelizmente, existem profissionais e pessoas que o próprio juiz não pode confiar, a gente tem que dar razão para ele. Realmente existem demandas no judiciário, né? Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas ajuizarem por causa de suco de caixinha, né? Por causa de alergia. Então, assim, que são coisas, vamos dizer assim, que não são medicamentos de alto custo. Então, assim, eu sempre procuro buscar laudo médico. Então, assim, no caso dela, por exemplo, ela não tem uma doença, não é nada visível, ok, mas ela está sofrendo? Procura um laudo de um psiquiatra, procura um laudo de um psicólogo. Isso. Né? Porque os médicos, querendo ou não, ainda mais do SUS, eles têm fé pública. Né? Então, a gente juntando um laudo, a gente consegue trazer a realidade do sofrimento ou da dor, ou até mesmo se for urgente, daquela doença da pessoa que a pessoa está passando. Então, essa sempre é a minha recomendação. Eu sempre falo também nessas questões de saúde, tem que haver uma certa até parceria com os médicos, né? Porque eu, por exemplo, não entendo absolutamente nada. Acredito que o juiz também não entenda nada sobre isso. Então, é balizado justamente, cadenciado justamente no que os médicos podem, né, dizer em seus laudos, né, o que pedir nessas demandas. Então, é sempre importante ter esses laudos em mãos, né. Agora, uma outra questão interessante também que é o tratamento em casa.
Tem alguns tipos de doenças ou tratamentos que, ou muitas vezes, talvez, até aquele tratamento, aquele cliente que está em fase terminal, talvez, né, que ele gostaria de terminar o seu tratamento em casa. Existe muita negativa dos planos de saúde, eu acredito que deve ser um procedimento muito caro, não é? Existe, sim, muitas negativas. Eu tenho muitos casos, por exemplo, de crianças com AME, que é aquela atrofia muscular espinhal, que foi até aprovado o medicamento Spirasa há pouco tempo para elas, que não era aprovado pela Anvisa, mas tinham pacientes conseguindo, porque eu acho que, se eu não me engano, é o único medicamento para pacientes com AME, para crianças com AME. Então, são crianças que têm, às vezes, muitas das vezes, dependendo do tipo, porque a AME tem tipos, que ela tem uma deficiência que ela não consegue andar, ela não consegue comer, ela não consegue falar, né? Então ela acaba tendo que ter esse atendimento em casa. Até um certo período ela pode até ficar internada no hospital, mas chega uma hora que o próprio médico não vê necessidade da criança ficar no hospital, mas ela ainda assim precisa de um atendimento médico, né? Afinal de contas, eu tive uma cliente nesse sentido, que a criança precisava de fonoaudiologia respiratória, fisioterapia respiratória, fonoaudiologia e fisioterapia motora, porque a criança precisava se movimentar. E o plano de saúde alega que são tipos de tratamentos que a família tem que aprender a fazer e aplicar. Então, assim, é um absurdo, né? Às vezes a troca de uma cânula. Eu brinco que eu já estou quase formando em medicina, de tanto que eu escuto. Eu tô percebendo. De tanto que eu escuto os casos. Então, interessante. Pois às vezes a criança precisa da troca de uma cânula, né? Para respiração ou para alimentação, e ela tem que fazer essa troca. Eu tive um caso também de gêmeas com síndrome de Down que também precisava do atendimento home care. E o plano de saúde negou, falou assim que não precisava de enfermeiro, que a mãe tinha condições de fazer isso. E a mãe, ela é advogada como nós, ela ficava desesperada, ainda mais que ela tinha gêmeos. E ela tentou até, a gente não pode nem culpá-la, ela tentou, mas uma tirou a cânula da outra e foi uma confusão. Ela disse que teve que chamar a ambulância para conseguir ajudá-la a solucionar. Então, olha só, uma questão dessa, a criança pode chegar a óbito, né? Porque o óbito dela pode vir em segundos, não dá tempo de fazer nada. Nesse caso, a gente conseguiu um acordo com o plano de saúde para ela ter essa enfermeira 24 horas, pelo menos até as crianças tem um termo, não sei se é descanular, tem um termo médico, eu não lembro muito bem. Porque seria um momento que a criança talvez não teria esse risco de vida. Apesar dela ter que continuar com os atendimentos multidisciplinares, que eles são assim, por tempo indeterminado, sempre fonoaudiologia, fisioterapia, esse atendimento de um enfermeiro, ele é realmente um atendimento que ele não pode ser feito por qualquer um, né? Ela já recebeu, inclusive, profissionais do plano de saúde, já mandou estagiários na casa dela, que o estagiário não sabia o que fazer. Então, assim, é uma falta de respeito muito grande. Eu falo isso com meus clientes, inclusive no dia do acordo, eu falei com a moça do plano de saúde, eu falei assim, não, vocês têm uma falta de respeito com o paciente. Como que vocês me colocam uma estagiária que não sabe trocar uma cânula na casa do paciente? Isso é um absurdo. Nesse caso, a gente conseguiu um acordo, o plano de saúde viu que não tinha saída, e no caso da criança com homem, a gente não conseguiu um acordo. Aí a gente judicializou, eles já entraram com recurso até no STJ para tentar reverter e foi indeferido. O juiz, os desembargadores, tudo alegam que é um direito da criança. A criança, a mãe não tem condição de levar uma filha. A cadeira, não sei se você já viu, a cadeira de criança com AME, ela costuma ser bem grande, porque a criança tem que ter um apoio na cabecinha, nos braços, na perna. Ela é motorizada, porque não dá para carregar uma cadeira daquela. Então, não tem condições da mãe ficar levando a criança todos os dias a fisioterapia e fonoaudiologia. Então, foi uma liminar, por exemplo, que a gente conseguiu que a criança fizesse o tratamento integralmente em casa. E quando essa internação ela é feita, é claro, nos hospitais, o plano de saúde, por exemplo, pode determinar o prazo, o período, o tempo dessa internação? Não. Tem uma súmula do STJ, se eu não me engano, que fala que eles falam de câncer, né? Muitas vezes de internação e de tratamento oncológico, que o plano de saúde não pode limitar. E aí a gente usa essa súmula sempre em equiparação para todos os casos, inclusive para casos em casa também, porque apesar de falar em internação, o home care é uma internação em casa. Claro. Né? Então a gente usa que eles não podem limitar. E já tive casos também de limitação em que a criança chegou a
quase chegaram a óbito em casa, a mãe correu para o hospital. E assim, é uma questão muito difícil, porque às vezes os profissionais do hospital não dão laudo, porque eles ficam preocupados e com medo do plano de saúde. Então, assim, é uma questão complicadíssima a gente conseguir laudo. Os profissionais que dão são profissionais que encaram mesmo e não têm medo. E eles são profissionais, eles têm medo, muitas vezes, que os profissionais estão ligados ao próprio plano. Sim, o hospital, às vezes, está ligado ao próprio plano, então o próprio hospital não dá laudo nesse sentido. Então, às vezes, o paciente tem que ir para casa para ser atendido por um profissional particular para conseguir o laudo para entrar na justiça. O que eu observo é que a saúde privada, ela comercializou a saúde, no caso. Sim. Então, ela faz de tudo para que dê lucro. Uhum. E nós sabemos muito bem que os procedimentos médicos, né, até a remuneração dos trabalhadores da área médica é alta. Então, é um custo muito alto. E aí, por isso que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente observa esse desrespeito no caso privado. Né? No caso do SUS, por exemplo, a gente sabe porque a questão fiscal do país é terrível mesmo. Né? Sim. Fora a questão da corrupção e outras questões também. Por isso que eu falo sempre, olha, é muito interessante isso tudo que a gente conversou aqui hoje. Por quê? Porque determinadas áreas tão específicas como essa questão da saúde precisa realmente ter um advogado com uma expertise dessa, né, Túlio? Com certeza. Tem até uma dúvida aqui da Ivana de Pará de Minas. Ela pergunta com relação a aqueles guias dos planos de saúde, se existe alguma informação também esclarecendo nesses guias, né? Se tem alguma lei, alguma regra, existe essa situação ou não? Mas quais guias que você fala? Aqueles guias que oferecem, por exemplo, os tratamentos ou até alguns atendimentos nos planos de saúde, algumas especialidades. Se no guia, algum setor de atendimento do plano de saúde, existe essas informações para o cliente, no caso? No caso, esses documentos, né, essas portarias, enfim, que estabelecem o tipo de tratamento, pode ser encontrado na ANS, né, certo. Porque os planos de saúde, independente se for o plano de saúde A, B ou C, eles podem trazer limitações. Às vezes você tem direito a só um atendimento ambulatorial, você não tem direito a exames, vamos supor. Isso sim pode acontecer. Você está pagando o plano, você assinou o contrato, você sabe que tem aquela limitação. Agora, se cobra doença A, se cobra doença B, se cobre tal tipo de tratamento, se não cobre, isso tudo é estabelecido pela ANS. O plano de saúde ele não pode vir a limitar um tratamento que a ANS não limitou. Entendi. Então, ele segue sempre a regra da ANS. Então, se um paciente ele tem dúvida se um tratamento dele pode ser coberto ou não, ele pode procurar diretamente o plano de saúde, mas ele também pode procurar a ANS para poder se resguardar. Primeiramente a ANS, né? Sim. Acho que foi isso mesmo que a Ivana perguntou aqui. Que ótimo. Só para a gente terminar a nossa conversa, doutora, tem uma questão que aflige muito as pessoas que necessitam do atendimento médico. Vamos imaginar, por exemplo, um caso prático, né? Uma pessoa que precisa de uma internação urgente, uma pessoa que precisa, em questão de vida ou morte, precisa de um leito no CTI. E ela vai fazer peregrinação por vários hospitais públicos e não vai conseguir. Existe possibilidade jurídica, no caso, judicializar esse pedido em caráter liminar para que ela seja atendida num período hábil, para que ela não corra o risco de perder a vida? Existe sim, a gente entra com mandado de segurança, né? Porque é um pedido urgente, é um pedido que não pode esperar. E você já juntando os laudos médicos, você já consegue comprovar. Não são todas as demandas judiciais, né, que os médicos costumam falar. Pede seu advogado para entrar com mandado de segurança. Não são todas as demandas judiciais da saúde que cabem mandado de segurança. Porque a gente se aprende no direito que o mandado de segurança ele não cabe provas, perícia, né? Ele já tem que vir já todo instruído. Agora, no caso de uma internação, a gente junta um laudo, falando que a pessoa tem uma doença, que a pessoa está lá no... Eu tive uma demanda assim, que a pessoa estava no posto de saúde, deitada numa maca, esperando uma vaga no CTI. Então, assim, não tem o que fazer, não tem que ter prova pericial, tem que simplesmente arrumar a vaga para ela no hospital. E eu tive uma demanda assim de uma paciente, ela era do interior mesmo, e veio para Belo Horizonte para poder se tratar. No meio do tratamento, ela teve, não sei se foi uma parada cardíaca ou o que foi, que o pessoal do posto ficou doido. Nossa, ela precisa de uma vaga no hospital, no CTI, para ontem. Eles me ligaram, foi no feriado.
Foi no feriado que a gente teve, não sei se foi de setembro, agosto. E eu tava viajando. Eu peguei meu computador, entrei com o mandado de segurança à noite, eu ia viajar no dia posterior. E fiquei no telefone o dia inteiro com o assessor que era o de plantão, né? Porque tem desembargador de plantão para essas demandas. Ele conseguiu avaliar minha demanda, ele julgou procedente a minha demanda. E isso foi numa quinta. No sábado, ela estava no hospital. Demorou, porque o hospital não cumpria. A gente conseguiu a liminar no outro dia. Mas o hospital não cumpria. E ele me disse que eles mandam um ofício para a central para poder providenciar uma vaga no hospital que tiver. Só que lá essa central não funciona no final de semana. Então, assim, eu tive que falar. Eu falei, o que eu faço, então? Ele falou assim, fala para a família ir atrás e apresentar a liminar para eles poderem se virar. Conseguiram a vaga, mas a pessoa não resistiu, porque a pessoa, antes deles me procurarem, na verdade, ela já estava 3 dias esperando a vaga. Quando eles me procuraram, mais 2 dias para conseguir a vaga. Então, 5 dias a paciente chegou a ficar internada, acho que no domingo, no sábado e no domingo, mas ela não resistiu e chegou a óbito. Então, eu sempre instruo as pessoas. Teve uma demanda de saúde, não hesite em procurar um advogado, por mais que a gente não resolva. Né? Eu já tive vários casos de 50 pessoas que me procuram, 40 eu consigo resolver sem judicializar. Mas procure, porque se a sua demanda for urgente, o advogado não faz milagre, a gente não consegue nada da noite pro dia. Não tem como. Então, assim, o médico falou agora que precisa de uma vaga no hospital, procure agora um profissional. Se o profissional falar, não tem jeito, ou então conseguir, eu já tive várias demandas, de às vezes eu estou fazendo a petição inicial, o meu cliente me liga, não precisa mais não, consegui a vaga. Não tem problema. É melhor ele me avisar com antecedência do que chegar em cima da hora, a gente ter todo o trabalho para o paciente não resistir. Então, é o conselho que eu sempre dou. Teve a demanda urgente, procure na hora para tentar solucionar, sempre munido do laudo médico. Nossa, mas que interessante. Eu acho que deu para esclarecer bastante, não deu tudo? Muita coisa interessante. Lembrando que a nossa live, né, pelo Facebook fica salva na nossa página no Facebook 3VL. Quem quiser acompanhar depois, muita coisa interessante, viu? Muita coisa importante. O Lorivaldo Rodrigues participando, a Ana Júlia falando, nossa, que programa. Gostou bastante aqui, viu? Muito interessante. E eu acho que isso é aquilo que eu falei, né? Um advogado com essa expertise tão específica, determinado assunto, determinado ramo do direito, é muito raro. Por isso eu quero que você deixe os seus contatos aqui. Eu ia falar agora, falei, deixa nas redes sociais. Eu tenho certeza que um monte de gente está aflita querendo saber, porque isso é muito importante, é muito difícil, vou ser sincero, eu que trabalho com direito, é muito difícil você encontrar um advogado com uma expertise tão grande, tão específica, principalmente nessa área que todo mundo um dia vai precisar. Né? Saúde em geral. Eu sei que você faz um trabalho muito bacana no seu Instagram, com vídeos que esclarece muito, então gostaria que passasse também o Instagram e as suas redes sociais e os seus contatos também. Passo sim, e quando eu resolvi escolher essa área, eu brinco que eu me formei muito nova, eu tinha 23 anos, e eu ficava assim, gente, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu conheci uma presidente de uma associação de doença de Crohn e retocolite ulcerativa, que é uma doença rara, eu nem sabia o que era. E aí ela me contou como que era e tudo, e ela é servidora do TJ, né? Também advogada e servidora do TJ, então ela não advoga. E ela desabafou comigo, Mariana, a gente precisa tanto de um advogado nessa área, porque a gente não tem. E aí eu resolvi me especializar e apaixonei com a área. Sabe quando você está quase assistindo direito? Gente, o que eu vou fazer? E aí eu apaixonei com a área, eu fiz uma pós em Direito Público, depois fiz uma pós em Direito à Saúde, agora eu quero começar uma pós em Direito Médico também, que é uma área que me interessa muito. Então essa área da saúde é muito gratificante, porque a gente não ganha apenas uma causa, né? A gente ganha uma dignidade, uma qualidade de vida para uma pessoa. E isso é muito interessante, eu trabalho nessa área realmente com amor, eu gosto demais. Então, eu estou à disposição não só de pacientes, mas também de advogados, eu sempre recebo muita pergunta, como que faz isso, como que faz aquilo? Eu me coloco à disposição, às vezes na correria, a gente não responde na hora, mas a gente manda um áudio, né? E nas redes sociais eu esclareço muita coisa também. O meu Instagram é Mariana Rezende, com S, Batista, advogada. Então, Mariana Rezende Batista Advogada, é Rezende com S, Batista normal. O meu Facebook também é Mariana Rezende Batista Advogada. E o meu telefone é 031 99811 6424. E eu tenho o WhatsApp também. Sempre que tiverem dúvida, podem entrar em contato comigo, eu me coloco à disposição. Nossa, que
Maravilha. Essa questão de se especializar num ramo tão específico assim, né? É um dilema enorme para nós, advogados, porque muitas vezes quando a gente forma, nós queremos abraçar o mundo. E, na verdade, não é interessante. E quando se especializa, como você fez, traz um ganho enorme para a sociedade, porque você tem aquele profissional com aquela expertise fantástica, né? E no seu caso da saúde, eu sempre já te falei isso outras vezes, que o seu trabalho é muito interessante, porque pode fazer diferença na vida de alguém. Sim. Né? Pode salvar a vida de alguém. Né? Então, essa busca pela justiça para as pessoas que necessitam do atendimento médico ou do medicamento para sobreviverem é uma coisa muito bonita. É um trabalho muito gratificante, eu acredito que deva ser. Eu gosto demais, gosto muito. Então, eu quero assim, agradecer enormemente a sua presença, foi uma honra a sua presença aqui. Tenho certeza que o programa foi muito bacana, esclareceu muitas questões, principalmente essa questão do plano de saúde, né, que ainda existe muita dúvida, e já vou deixar aberto o convite para outra possibilidade de conversas. Eu que agradeço o convite, me sinto honrada de estar aqui e me coloco à disposição de qualquer outro evento ou conversa ou de pessoas que necessitem de mim, podem contar comigo. Que ótimo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito bem, obrigado, Mariana, né? Mais uma vez um baita programa Direito em Foco, Dr. José Geraldo Meirelles, terça